né? Tivemos um tempo lá e estamos em sintonia. Quem está em sintonia aí? Esse é o ano da sintonia. Você está em sintonia com a palavra, em sintonia com o seu casamento, você está em sintonia com os seus pastores, pastores em sintonia com a igreja, todos nós em sintonia com Deus, para esses últimos dias tão especiais. É em sintonia que nós andamos. E em sintonia nós declaramos que 2025 é o ano do maior... Levante sua mão e diga, o ano do maior milagre. Aí você pergunta, pastor, qual é o maior milagre? É só você depender de alguma coisa, você vai descobrir. A dependência de algo me deixa tão ansioso por aquilo, que quando eu recebo, automaticamente aquilo se torna o maior milagre. O maior milagre de todos, é claro, sempre foi e será a salvação. Ter Jesus como Deus e Salvador da minha vida. Amém? Esse é o maior. Mas na sequência dos dias e da vida, há momentos, irmãos, imagine você enfrentando um problema na família, e você precisa de algo em sua família. Esse é o anseio do maior milagre. O maior milagre naquele momento é o milagre pela sua família. Imagine você passando um problema financeiro, tudo ali bagunçado, revirado, endividado, aquela coisa, você precisa de um milagre financeiro, sair do endividamento. Esse é o anseio do maior. Então, o ano do maior milagre, ele vai acontecer milagres tremendos. Eu vi o pastor Aloí falando aqui sobre a liberação, né, de palavras, e nós fizemos uma palavra profética para isso, que o ano do maior milagre, para mim tem sido e vai ser esse ano. Eu tenho buscado a Deus por isso, e tenho verbalizado, declarado isso, porque eu entendo claramente que a palavra de Deus, ela é fiel, verdadeira, ela é santa, e eu sei que o Senhor, Ele é bom para cumprir com toda a promessa dEle. Pastora Luí, eu sei que se nós não combinamos isso, o senhor me daria a honra de falar um pouco sobre oferta com o pessoal? Só um texto que me veio ao coração. Não foi pedido, ele pediu para eu pregar, e não foi feito ainda, foi? Mas se foi também, depois você guarda isso aqui. Pode falar? Com liberdade no coração? Então eu vou falar porque é algo que mexe comigo. Quer ver um negócio? Abre a sua Bíblia aí, Mateus 26, versículo 6. O pastor Walter viu eu ministrar essa palavra e ficou tão doido. Pastor Walter de Oliveira, ele mandou um abraço. Olha, ele disse que lembra da comunidade Shekinah. Lembra do Walter de Oliveira, missionário? Ele quer vir para cá, ele está vindo aí, hein? Falou, manda um abraço para aquele povo, se eu tiver um tempo com ele lá vai ser uma honra, né? Ele é um homem, um pai espiritual para mim. Por quê? Eu elegi ele porque o homem tem 53 anos de ministério, irmão. Estou falando 53 anos de ministério. É um homem que pregou e tem pregou para todos os grandes ministérios que você conhece no Brasil. Todos. Pegando pequenininho. Os ministérios pequenos ficaram grandes. E ele ensina princípios financeiros, né? Mas quando ele viu eu ministrar isso aqui, ele falou, pastor Hamilton do céu. Quer ver? Abra sua Bíblia em Mateus 26. Deixa eu ver aqui. Versículo 6. Quer ver um negócio interessante para nós aqui? Ó. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa, né? Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram, para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhe, por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Imagina você fazer alguma coisa para Deus, que isso vai ecoar por toda a eternidade. Você imagina você fazer algo para Deus que vai ficar por toda... Essa mulher fez. Todos procuravam fazer algo que agradasse a Deus e que marcasse Deus de tal maneira que por toda a eternidade isso ecoaria. Jesus falou, enquanto for pregado esse evangelho em todo o mundo, será lembrado o que essa mulher fez por mim. Mas vem cá, aprenda uma questão sobre o mundo espiritual. Lei do desperdício. Diga lei do desperdício. Aqui nós aprendemos isso com uma maneira diferente.
Para quem que é a lei do desperdício? Qual o olhar da pessoa? Estava Jesus ali na casa de Simão, entra uma mulher com algo muito caro. A vasilha, né? Aquele invólucro, ele era muito caro. Sabe quando você vai numa loja de perfume? Quem já entrou em loja de perfume caro aí, né? Você entra naquelas lojas, rapaz, tem uns perfumes que aí você quer comprar por causa da embalagem. Sim ou não? Eles investem pesado porque dá aquele ar de peso, né? Mas aqui o caso é um pouco diferente, não era só a aparência. O material desse vaso, ele é muito caro. E também o produto interno dele, o perfume, né? Esse vaso de alabastro com esse unguento caríssimo. Então, junto a essas duas coisas, era uma joia rara, muito dinheiro, de muito valor. E a mulher, impactada porque Cristo havia abraçado de uma maneira poderosa, perdoado seus pecados, essa mulher com o coração grato, ela entra num ambiente, ela quebra aquilo, derrama e começa a ungir o Senhor. Que cena constrangedora, que cena mais estranha, sabe? Você nunca ter pé de uma pessoa que a ação dela em relação a coisas de Deus te constrangeu? Você, nossa, acho que não precisava disso não. Ninguém nunca passou isso. Você nunca viu uma pessoa orando de um jeito e você fala assim, ó, nossa, meu Deus, eu acho que não precisa disso não. Você nunca viu uma pessoa prostrar no chão, chorando, babando, e você ali, nossa, eu acho isso tão estranho, né? A pessoa nem tem vergonha. Isso aí. Depois como é que ela levanta e anda no meio da igreja? Preste atenção nisso. Essa mulher entrou, quebrou aquilo, derramou sobre. Só João, o discípulo amado, é que identifica. A Bíblia diz, e muitos começaram a dizer entre si, o que é isso? Que desperdício. Todos sabiam o valor da entrega daquela mulher. Todos. E então entra algo interessante. O que é isso? Por que ela está fazendo isso? Ela está devolvendo esse tanto de dízimo na igreja. Podia ofertar, né? Entregar aí. Eu não devolvo o meu dízimo na igreja. Eu dou aos pobres. Eu prefiro eu mesmo pegar o meu dízimo. Eu preciso eu mesmo pegar o meu voto, minha oferta, a minha primícia. Eu mesmo gerir essa coisa da minha forma. Preste atenção, tanto que é interessante. Quando ela lança aquilo sobre Jesus, ela provocou algo. E a Bíblia diz, é João que afirma, fala, olha, e Judas começou a falar com os outros. Toda vez que nós quisermos fazer algo especial para Deus, algo mesmo que move os céus, de alguma maneira, cuidado com quem está perto. Judas começou a contaminar os outros. Que é isso? Que desperdício. Foi Judas que começou, ele abriu a boca. Então veja bem, há pessoas que são de mente carnais. Elas não vão entender a sua entrega, não vão entender o seu movimento. Mas se você não se posicionar, ou muitas vezes se você não corrigir a sua própria mente carnal, você não fará algo grandioso diante de Deus. Porque está numa reserva, está numa batalha de mente. Sabe? A mentalidade é muito natural. Quer ver uma coisa? A pobreza é de Deus ou do diabo? Eu já falei isso com você. A pobreza é de Deus ou do diabo? A pobreza é do diabo? Sim, ela é uma herança maldita. O pobre é de Deus ou do diabo? De Deus, irmão. Peraí, nós temos uma confusão maravilhosa aqui agora para a gente resolver aí. Se a pobreza é do diabo, por que o pobre ele é de Deus? Então vamos lá. A pobreza é uma herança que veio da queda do homem lá no jardim. A pobreza entrou. O pobre, ele é a vítima. Um ser humano pobre, ele foi vitimizado pela maldição da pobreza que é a herança do jardim. Ele é uma vítima. Agora, ele é uma vítima do diabo e ele se tornou pobre. Mas o pobre, ele é um alvo de Deus. Deus deseja que o pobre seja encontrado com ele e restaurado. Davi disse, eu fui jovem, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. Ele nunca viu. Por quê? Porque Deus cuida dos seus. A gente vem pobre para a casa de Deus e Deus liberta a gente disso, trazendo riqueza de verdade, em todos os níveis. Riqueza cultural, riqueza espiritual, meu Deus, riqueza financeira. Ou você acha que Deus, ele não é um Deus que muda a vida? Muda sim, a minha vida mudou. Quando eu encontrei Jesus, eu não tinha R$1 para dar acesso em cima. Deus mudou a minha história e ele muda a história financeira.
de qualquer pessoa, porque Deus é abundante, amém? Então o pobre, ele é um alvo de Deus, e se ele for atingido por Deus, ele vai ser arrancado da pobreza. Ou você acha que a pobreza glorifica a Deus aonde? Ok? Teve alguém que fez um voto aí chamado voto de mendicância, né, de ser pobre, andar descalço. Onde é que está na Bíblia? Esse irmão estava erroneamente, tortamente errado. Eu não quero ter nada. Bom, você precisa tomar cuidado. Tem gente que tem muita coisa, essa muita coisa tem ele. Tem gente que tem pouca coisa e tudo que ele tem, nada tem ele. Tem pessoas que é muito rica e não são apegados. E tem muita gente pobre que é apegado da mixaria que tem. Se você tirar do pobre um pouquinho que ele tem, ele te mata. É tudo o que eu tenho. Ora, Jó entendeu isso, que tudo que ele tinha era a fé em Deus, e não os bens e a família que ele possuía. Veja só, ela vai fazer a entrega e ela mexe. E uma entrega de verdade diante de Deus, ela vai mover os céus. E também o coração de gente carnal. Para que é isso? Poderia dar aos pobres. Agora veja bem, Deus não faz pobres. Diga, Deus não faz pobres. Não, o pobre, ele é vítima da herança do pecado do jardim. E então a pobreza passou a vir à terra, cardos, abrolhos e maldições. E muitos de nós nos tornamos vítimas dessa pobreza. Muito mais, a pobreza é muito mais do que a ausência financeira, é a ausência da presença de Deus, ok? Mas sim, bens, a ausência disso é uma marca de pobreza. A pessoa não ter como pagar as coisas, comprar, viver bem, isso não é o projeto de Deus. E ele fala, ó, os pobres vocês sempre terão, mas o texto não diz que foi Deus que fez o pobre. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quantos estão entendendo? Se a pobreza é do diabo, então o pobre, ele é uma vítima dessa maldição, mas a bênção de Deus pode mudar a vida dele, ok? E eu posso entender algo também. Aquela mulher pegou tudo que ela tinha e jogou, mexeu com o coração dos carnais. E quando ela consagrou aquilo diante de Deus, o que é que ela encontrou ali? Jesus dizendo para ela assim, ó, por que vocês estão perturbando ela? Ela fez algo para o meu dia. Algo bom para mim. Já parou para pensar em fazer algo bom para Deus? O que seria bom para Deus? Agora escute isso. Naquela região era costume mulheres andarem. Sempre que uma pessoa honrada morria, mulheres iam preparar, embalsamar. Era um ato de honra, amém? De cuidado. Então muitas mulheres, carregavam perfumes para esse momento de honrar uma pessoa especial. Mas só uma mulher pôde fazer isso. Essa mulher aqui. Quando Jesus morreu, ressuscitou, qual foi a mulher que ungiu o corpo do Senhor? Ninguém mais pôde fazer aquilo. Porque há momentos em que Deus nos move a fazer algo que Ele é único. Se você deixar passar, você não terá outra chance de fazer. Quantas vezes na sua vida Deus moveu para fazer uma oferta, para fazer qualquer situação, fechando aqui para a gente fazer algo para Deus hoje? Eu tenho um amigo, eu comecei a trabalhar, amigo de infância, e ele tinha muita coisa, ele tinha muitos bens, ele era um cara líder, tinha uma garagem de veículos para venda, compra e venda de carro, e ele tinha muita coisa mesmo, ele estava bem, crescendo, é um dos melhores, entre os amigos de infância, é o que cresceu mais alto financeiro. Ele também aceitou Jesus, e um dia eu ministrando para ele, ele falou, pastor Hamilton, tenho dificuldade de devolver o dízimo. Eu falei, cara, por que Deus é tão generoso com você? Ah não, é porque, fala, moço, abra seu coração, é sua declaração de desapego, de que tua dependência é do Senhor, não fique sem devolver o dízimo. Aí falando com ele, foi um momento em especial, ele abriu o coração, no outro dia ele veio lá na minha casa, pastor Hamilton, está aqui ó, aí ele abriu uma sacola, tinha muito dinheiro, eu estou com o dinheiro aqui na mão, eu vou entregar o dízimo, olha que o senhor viu tanto. Eu falei, uai cara, você tinha que ter entregado, vem trazer para me mostrar, o que você quer? Vai entregar esse negócio no altar do Senhor. É pastor, eu vou entregar então. 4 dias depois ele passa lá em casa com o dinheiro de novo, irmão. Irmão Milton, pastor Milton, eu estou com muita... Moço, seja liberto, meu filho. É o Senhor. Aí sumiu. Passados uns dias, o tempo passou, eu não vi ele mais, aquela correria. E ele ligou para mim e falou, pastor Hamilton, ore por mim, ore por... Falei, o que foi? Moço do céu, abriu uma porta extraordinária. Eu falei, pensei comigo, né? Olha só, extraordinária. Eu estou fechando um contrato com uma empresa grande aqui. Cara, eu vou comprar carros ótimos e baratos. Está faltando um item só. Eu preciso, ora aí por mim que essa coisa vai fechar e vai ser muita bênção. Moço, mudaram a sorte.
Passaram 3 dias, ele vai na minha casa triste, abatido. Ele perdeu o contrato. Irmão, ele perdeu o contrato dele. O dízimo que ele estava entregando é equiparado a 1% do dízimo que ele teria que entregar se o contrato fosse fechado. Era muito dinheiro. E ele falou assim, eu não consegui, outra pessoa fechou. Cara, mas por quê? Falou, pastor, eu não dei conta de devolver o dízimo, eu fui e depositei ele na minha conta de novo. Assim, a gente encontra pessoas absurdas. Irmão, eu nem sei porque o pastor Lee não me pediu para falar nada disso. Só que quando a gente fala sobre, sabe, eu vejo pessoas querendo ser tão espirituais com algumas coisas, elas não entendem que a parte espiritual, financeiro é uma parte espiritual. Sheila já nos ensina isso há muito tempo. Eu espero que você esteja bem com o Senhor. E estando bem, nós vamos fazer uma oferta nessa manhã. Podemos fazer isso? Amém? Se coloque de pé. Se você não tiver nada, você vai falar, Senhor, eu não tenho nada e eu quero uma semente para semear. Ele vai te dar semente, porque a Bíblia diz que ele dá semente ao semeador. Se você pudesse colocar de pé, vamos consagrar o Senhor, e eu teria um outro tempo, para a minha palavra não é essa. Fui movido pelo Senhor para poder liberar essa palavra. Então, vocês têm a maneira, vai ser colocado aí o QR Code, não é verdade? Vai ser colocado aí o CNPJ, o Pix, vai cartão, Atrás das cadeiras já está aí, você pode... Aqui, ó, diga assim, ó, eu vou abrir... Repita comigo, todo mundo junto. Repita comigo. Eu vou abrir o aplicativo do meu banco. Diga, eu vou abrir a minha bolsa, a minha carteira, porque o meu coração está aberto. Essas coisas só se abrem se abre primeiro o coração. Amém? Tira a sua oferta, deixa eu abençoar a sua vida, deixa Deus honrar. E se você tinha parado de devolver o dízimo, volte com a sua aliança ao Senhor. Se você tem uma oferta alçada, você sabe o que é oferta alçada? É uma oferta levantada, com gratidão, reconhecimento. Eu olho para tudo o que Deus me fez, tem me dado, tem me abençoado, então eu levanto uma oferta. Eu ergo a oferta de gratidão. Vamos fazer essa oferta hoje e vamos receber o milagre do Senhor em nome de Jesus. Amém? Levante suas mãos. Ei, tomara que alguém pede você, não diga que isso é um desperdício. Muitos de nós temos ouvido esse espírito em nossa mente ou na boca de pessoas ou numa sociedade. Que isso? Que desperdício. Se isso é um desperdício, nós vamos fazê-lo. Amém? Ninguém perturbe aquele que está trazendo ao altar. Ele está fazendo algo bom. Que Deus recolha agora. E se o Senhor moveu você para uma oferta especial esses dias, essa é a hora de você fazer. Sabe tem dia que você está assim, ó, Deus está te pedindo uma oferta, então está na hora de você fazê-la. Está na hora de você entregar. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero honrar o teu santo nome pela igreja Shekinah aqui, Senhor. Todos os seus filhos estão aqui reunidos agora e nós aprendemos que essa mulher que entrou e ofereceu algo tão caro, tão precioso, mas o que era melhor? Na mente dos carnais, os pobres era melhor do que o Senhor. Mas aquela mulher sabia que o melhor que tinha era o Senhor. E nesse momento nós queremos apresentar ao Senhor nossos dízimos, ofertas, primícias. Ouça, ó tu que estás no trono, e que isso seja um aroma suave. Essa pessoa que está apresentando parte da vida financeira dela, reconhecendo que é o Senhor que abençoa, que prospera. Senhor, então libera crescimento e prosperidade para os seus filhos, em nome de Jesus. Amém? Pega aí a sua oferta, vocês fazem como vocês têm o costume, 100 vezes mais na sua vida, amém? A semente é 30, 60 e 100. Recebe isso em nome de Jesus, a sua semente sobre este lugar. Leve o seu milagre e prepara para contar o maior milagre financeiro, amém? Quantos creem? Levante sua mão e diga: 2025, o ano do maior milagre na minha vida financeira. Irmãos, parece que vocês não estão celebrando muito isso. Eu vou repetir, vamos ver o que acontece. Levante sua mão para cima e diga: 2025, o ano do maior milagre na minha vida financeira. É ano de sair, é ano de sair do endividamento. Pastor, como é que a gente vai sair do endividamento se a gente tem um governo horroroso? Só se for você. O meu não vem daquele lugar, não. O governo que define a minha vida não sai do Planalto Central. Ele sai do céu, na palavra. Ei,
A mesma água que matou todo mundo no dilúvio foi a água que promoveu Noé. Rapaz, está pensando o quê? Senta aí, fique em paz. Agora eu vou começar a pregar de verdade. Eu tenho 40 minutos, né, pastor? Cadê a equipe de louvor? Não, 40 minutos vocês podem subir. Combinado? Que aí dá tempo da gente terminar no horário. Eu ando muito cuidadoso com isso. Muito, extremamente. Então pode marcar aí 40 minutos, vocês podem subir, porque eu sei que é hora de começarmos a ministrar. Nós vamos falar um pouco sobre... irmãos, um chamado e o chamado. Quantos creem aqui que foram chamados por Deus? Você tem convicção que você foi chamado por Deus? Se você ora, se você ouviu a voz de Deus, você foi chamado. Agora, Deus nunca chama alguém para ser apenas alguém sem fazer nada. Toda pessoa que Deus chama, Ele chama com a definição dessa pessoa ser útil. Diga a pessoa que está do seu lado, Deus conta com você. Se você foi chamado, Ele conta com você para fazer algo. Ei, você já entendeu isso? Poxa, eu estou na igreja para fazer algo. Tem gente que ainda fala assim, ó, eu estou indo para a igreja, eu sinto tão bem, e não envolve, não faz nada. Deus chama inúteis para torná-los úteis. Amém? Nós éramos inúteis porque vivíamos no pecado, sob o domínio do pecado, no governo de Satanás, fazendo nossas vontades, nossos prazeres. Quando Deus nos chama, Ele nos traz do império das trevas para o reino do Filho do amor. Eu vi pessoas fazendo coisas nesses dias que eu achei interessante. Esse povo faz isso. Eles estão particionando, a mensagem e o evangelho. Eles dizem que você não precisa fazer, você precisa ser. É impossível ser e não fazer. Tem gente até fazendo sem ser como Deus quer, mas talvez sendo como Ele imagina, e nem sempre dá certo. Eu preciso ser como Ele pensa, como Ele deseja, para fazer exatamente como Ele me pede. Então não pensa nesse negócio. Eu vejo pessoas falar assim, eu não vou me envolver com a obra. Eu quero ir na igreja e fazer o quê? Porque quando estava no mundo, menino, faltava dar nó na coluna dançando forró. Virava a noite fazendo o que desejava ou o que era. Quando vem para a igreja, não quer nada. Quer fazer nada. Não quer envolver com nada. Tem até um discurso aí hoje. Olha, fica dando lugar para você ver, viu? Igreja, você toma cuidado, ele toma seu tempo todo, você não tem mais nada. Eu fiz uma pesquisa lá na igreja, todos os líderes começaram a falar assim, nossa agenda é demais, tem coisa demais, tempo demais. E a gente tem a mesa de governo, eu comecei a pegar um por um. Cara, tá fazendo muita coisa, tempo demais, igreja toma o tempo. E quando eu fui mapeando, um por um, eles estavam todos vivendo a vida do jeito deles, e muito pouco para Cristo e a igreja. Ontem eu estava engraçado, eu vi um vídeo de um camarada falando, eu já fui desses, que eu pensei em me matar dentro de igreja. Ou você vai matar dentro da igreja, ou vai se matar no mundo, ou vai se matar no seu ego. Quantos entendem o que eu estou falando? Moço, eu preciso. Eu não, irmão, sim. Como é bom. Eu gosto de jogar um videogame, eu gosto de um futevôlei que eu fui aprender. Eu gosto porque eu fui lá agora. Eu gosto de lazer, eu gosto de ficar sentado. Eu gosto das minhas coisas. Eu gosto de fazer coisa. Eu sou pastor, eu vivo igreja, vivo tudo, intensamente tudo. Eu não sou um obcecado que não tem outra coisa a fazer. Não, eu tenho um monte de coisa, mas eu não deixo de ser membro da igreja em qualquer lugar que eu esteja. Eu sou servo de Cristo, jogando bola, fazendo tudo, ok? Eu sei viver a minha vida. Então vamos lá. O chamado, ele é chamado e ele precisa entender o seu chamado. Sabe, levante sua mão e diga, Deus conta comigo. Quem pode dizer assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Tem gente que não vai fazer essa oração, né? Mas eu eis-me aqui, eu estou disposto, pronto, para que Deus use a mim. Irmão, deixa eu falar para você, quanto mais velho eu ficar, mais eu quero me dedicar. Está perto de eu encontrar com o Messias que se entregou por mim, porque quando vai ficando mais velho, eu tenho que dar uma aliviada, sabe? Eu estou ficando... Me ajuda a entender.
Se eu estou ficando mais velho, eu estou mais perto do outro lado, sim ou não? Essa lei é meio estranha, mas naturalmente é, né? Os mais velhos têm que ir primeiro. Às vezes acontece muita coisa nessa geração doida, os mais novos podem ir primeiro. Mas o normal é que o mais velho, ele entenda que ele está mais na portinha e ele precisa fazer mais enquanto ele está morrendo. Ou você não entende que ao morrer vai encontrar com Cristo? Moço, eu quero ser o velhinho chato concernente ao Evangelho. Sim ou não? E quando eu morrer, que seja eu, oh Deus, não tem mais jeito de fazer nada não, né? Que eu vou prestar conta da minha vida com Ele, poxa. Não, sabe, porque agora eu não vou mais, eu estou ficando mais velho, deixa para os mais novos, eles vão ter que brigar para o meu lugar. Ei, você é mais novo, quer fazer a obra, você vai ter que brigar para tomar meu lugar. Nem precisa, mas o meu lugar eu vou estar nele. Uma das coisas que eu fiz, o Will Malgo, Chamada da Meia-Noite, era um escritor antigo, muito bom, não é? Ele tinha um escrito, ele é um profeta do Senhor, e ele falou sobre o relógio de Deus, foi ele que criou a sigla, o relógio de Deus, Israel, a igreja, o mundo gentílico. E eu amava demais ler aquele irmão. O dia que aquele irmão morreu, que ele partiu para o Senhor, eu chorei, eu joelhei e falei, Senhor, teu servo partiu. E Deus falou para mim assim, ó, a maior honra de uma pessoa é permitir ser usada pelo meu Espírito. Eu disse, eu quero. E eu falei para ele, o que eu tenho para fazer, não precisa levantar outro homem, nenhuma mulher. Eu farei. Ah, é orgulho? Não, é paixão. É ser útil, irmão. Eu era um instrumento do Satanás. Eu fiz coisas horrorosas enquanto não estava com meu Cristo. Agora eu venho para a igreja e vou virar uma ameba. Um troço sentado esperando o culto começar no horário e terminar dentro do horário, porque eu tenho um monte de coisa minha para fazer. Eu não pensei em evangelizar, amar alguém, cuidar de alguém, consolidar alguém, apoiar alguém. Não, o acampamento está acontecendo e eu não estou nem com a pipoca. Isso é para quem estiver lá, eu vou ficar na minha... Não, amados, não. Eu sei que aqui não tem esse pensamento, mas eu vou alertar que antes que ele caia na mente de alguém. Você tem filhos no acampamento? Você tem discípulos no acampamento? E o que é que você está fazendo para ajudá-lo? Eu estou pondo meu filho lá e não quero nem saber, rapaz. Esse que se vira, é o momento de eu me ficar livre desse menino chato. Será que é isso? Não, eu tenho que celebrar. Sabe, cadê a equipe de criança que tem a semana inteira que sonhar cada reunião de criança para o evangelho chegar a eles? É meus filhos que estão na mão daquelas crianças, é meus filhos que estão lá no meio dos adolescentes, é meus filhos que estão entre os jovens, e é isso que eu quero saber. A minha igreja é pujante, é para cima, e eu faço parte. Minha igreja não é amarela, pálida, caída, não é uma igreja arrastando peso. Ai, que culto, a gente tem que ir para o culto pelo amor do Cristo vivo, santo e ressurreto. Sabe, irmãos, meu Senhor, você é membro de uma igreja pujante porque você é pujante. Você é um fiscal de igreja ruim. Nossa, nossa igreja anda tão ruim. E o que é que você faz para mudar? Fica fiscalizando, perturbando a mente dos outros, não entrega nada. Tem vigília, vem. Tem oração, vem. Tem. Não, eu fiquei feliz. O Eloy falou para mim o quanto vocês foram incríveis no projeto de 21 dias. Aqui, chuva, gente, ficou feliz mesmo, e eu estou feliz, mas isso eu quero que você guarde o coração, porque o chamado, ele é chamado para ser útil, sim ou não? Fui chamado, acabou, agora eu tenho algo para oferecer, algo para entregar, não dá para ser apenas uma pessoa sentada no banco, não dá, eu tenho que somar, eu tenho que estar na célula, eu tenho que estar discipulando, gente, isso é resultado. Agora, olha aqui para você ver, primeira coisa, os chamados, ele tem desafio, sim ou não? Sim ou não? Jesus nunca dourou a pílula. Quem quiser seguir a mim, tome a cruz e venha atrás de mim, vem fazer alguma coisa. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 3, olha um dos desafios que eu acho mais chocante. Ele fala assim, ó: eis que eu vos envio como cordeiros para o meio dos... Alguém diz assim, ó, irmãos, misericórdia, né? Deus nunca vai colocar a gente em meio a situações complicadas. É melhor rasgar a Bíblia, filho.
Porque se Deus não vai colocar ninguém em situação complicada, o que Daniel está fazendo pertinho do nariz de um leão faminto? Se Deus não vai permitir que seus filhos estejam em desafio, Sadraque, Mesaque e Abednego está dentro de um forno, labareda de fogo. É labareda de fogo. Ah, se Deus não vai pedir para você fazer coisas. É interessante, né? Eis que eu vos envio, ide, olha o nome, ide, eis que vos envio como cordeiros. Lucas 10, 3. Eis que vos envio como cordeiro para meio de lobos. Agora interessante o seguinte: quem é o predador da parada? Eis que Deus nos fez fortes e destemidos, e nós somos agora os predadores. Não, nós continuamos sendo cordeiro. O predador é o outro. Eis que eu vos coloco no meio. Desafio. A gente glorifica a Deus é no meio do desafio, é da prova. Quando você entende o que eu estou falando? É quando as coisas são exigidas e a gente, é por Cristo, irmão. É pelo Senhor, irmão. É pela obra de Deus, irmão. É o meu dízimo, é o meu dinheiro, é o meu tempo, é a minha vida, é a minha família, é o meu fôlego. E se, pastor, e se eu for e a minha família não ir, aí é outro problema, você continua indo. Sim ou não? Ou então que nós faremos da declaração do apóstolo Paulo, que quem nos separará do amor de Deus? Se eu perder a minha esposa, eu acho que eu não consigo seguir Jesus. Se eu perder o meu marido, eu acho que eu não consigo seguir Jesus. Aí se eu perder meu filho, eu não... O que estamos pensando? Aí nós vimos, filosofamos muito, e às vezes essas coisas passam despercebidas. Mas o chamado, ele tem um chamado de desafio. E nós precisamos entender o seguinte, diga comigo, níveis de envolvimento. E você sabia que tinha? Que tem. Tem semente que só envolve para produzir 30. Tem semente que só... Uau! Guarda essa. Tem semente... Quem é semente? Diga, eu sou semente do reino. Diga, eu sou semente do reino. Sim. Tem semente que só envolve para gerar 30. Tem semente que só se envolve para gerar 60. Mas tem semente que gera a 100 por 1. Ela se queima, ela se entrega. Meu Deus, irmão, levante sua mão e diga, eis-me aqui. Diga, Shekinah. Nós vamos sacudir. Ah não, desse jeito está difícil. Mais uma vez, Shekinah. Nós vamos sacudir. Fala para o seu irmão do seu lado, fomos chamados para sacudir. E nós vamos sacudir. Estamos cheios de Deus. Quem está cheio de Deus, dá glória a Deus aí. Oxê. Agora veja só. Níveis de envolvimento. Eu vou falar rapidinho aqui sobre Pedro. Eu estava em minha casa, lendo o Novo Testamento, no começo do ano, e eu comecei a ler no livro de Lucas, quando a Bíblia diz que Pedro, estava lendo a história lá, Pedrão chega e Jesus fala, a coisa vai pegar, o bicho vai pegar. Imagina Jesus chegando no meio dos apóstolos. Apóstolos queridos, meus discípulos, vocês me ouviram falar o tempo inteiro, mas a hora é chegada e o bicho vai pegar. Vai ser desafio. E todos vão fugir. Não vai ficar um com coragem de pagar o preço, de enfrentar a guerra que vem aí. Pedro, o zelote, o homem da briga, sabe aquele cara, qualquer coisa ele puxa a faca? Já vai arrancando a orelha, dando voadeira. É o Pedrão, sangue no olho. Pedro já olha para Jesus e fala assim, epa, o senhor não está entendendo direito. Eu estou com o senhor aqui, a voadeira vai comer solta, ninguém põe a mão em ti, varão. Jesus, Pedro, o que é isso? Não, o senhor está falando é deles aí, eles é tudo um bando de moloide. Eu conheço eles. Ó, equipe frouxa. Agora aqui o bicho pega. Deixa cair para dentro que tu vai ver, Jesus. Pedro, estou falando. Moço, o homem está confrontando Jesus, irmão. Jesus está falando que todo mundo vai ficar com o joelhinho batendo igual... Gente com uma leita tentando tomar um chazinho no pires. Jesus vai ficar todo mundo com medo. Pedro falou, eu não.
Pedro, então veja bem. Você não sabe o que você está falando, não. Mas antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Você não está desafiando? Então, peraí, vou te contar a verdade. Mas Satanás, ele sabe que você é muito papudo. E ele andou pedindo para se ir andar. Mas quando você converter, você vai cuidar do povo que eu te confiei. Pedro vai, irmão. E aí a Bíblia vai dizer para nós aqui, lá em Lucas, que Jesus, Lucas 22, 54 ao 56, a Bíblia diz assim, ó, depois de prender Jesus, eles o levaram para a casa do sacerdote principal, ponto. Pedro seguiu o grupo, mas a uma distância... Ei, diga comigo, a uma distância segura. Não, hoje eu vim para zoar o plantão, você vai ter que falar comigo. Todo mundo diga, a uma distância segura. Respira fundo e fala, a uma distância segura. Pois é, aqui mora um breve problema. Pedro não disse que iria fazer, resolver que ele batia no peito. Agora a coisa aconteceu e Pedro quando ele viu o bicho pegar, que a coisa pegou, ele seguiu, não deixou de seguir Jesus, mas de longe, porque muito perto dá problema. Tem muita gente que não quer envolver com a igreja, que não quer envolver com o ministério, porque é lugar de gente que foi chamado, incendiado pelo Senhor, é lugar assim. Eu falo para os irmãos lá na igreja, moço, se você não quer trabalhar, não encosta em mim não. Se você chegar, eu vou te arrumar serviço com força. Eu tenho 3 demais para fazer. Eu tenho gente para mídia, eu tenho gente para dança, eu tenho gente para o kids, eu tenho gente para adolescente, eu preciso de gente no louvor, eu preciso de gente no meio dos casais, eu preciso de gente chamada aí que esteja doido para fazer algo maravilhoso para Jesus. Se chegar perto, vai ter, e longe não funciona. Ao longe não dá. Pedro agora está uma distância segura. O que é uma distância segura para você? Qual é a distância segura para nós? Para proteger o quê? Para poupar o quê? O que nós buscamos? Poupar enquanto servimos ao Senhor. O que nós estamos buscando? Poupar. Olha, eu vejo pessoas falando o seguinte, sabe, eu sou pastor, mas eu tenho que cuidar de mim. Sim, há momentos você precisa, mas todo o tempo. Toda hora está cansado, toda hora está fadigado, toda hora tem... o irmão ligou para mim e falou assim, ó, pastor Hamilton, Pai do Senhor, paz, querido, tranquilo, e eu não. Ele, não? Eu falei, eu não. Eu estou em paz, tranquilo não, porque eu tenho um reino para plantar, eu tenho vidas para cuidar, eu tenho uma meta para cumprir, eu vou encontrar com o meu Senhor. Como é que eu vou estar tranquilo? Tem coisa demais para fazer. Vocês entendem a diferença entre tranquilo e em paz? Sim ou não? Eu acho que tem muita gente tranquila. Porque eles não estão preocupados se a célula tem saúde, se está funcionando, se a igreja está funcionando, se as coisas estão bem. Eu fui trago do mundo para a igreja, para ajudar, para estar junto. Eu fico sugando, não tem nada para entregar. Sanguessuga espiritual. Não devolve o dízimo, não oferta, não está presente em coisa nenhuma. E quando tem problema, liga para o pastor. Se o pastor não atender, está vendo? Aí, ó, quer ser pastor? E é o que faz? Filho das trevas. Nunca está presente, mas se o pastor não tiver na hora que a 4ª pessoa da Trindade precisa, o problema está na mão. Gente do céu, o que é que eu estou fazendo no culto aqui, hein? Pedro seguia por uma distância segura, diga distância segura. Qual é a distância segura para você? Você está numa distância segura porque você não quer, porque envolver com a igreja dá problema, ser líder de célula dá problema, ser líder de ministério dá problema. Problema? Irmão, eu sei que essa mensagem aqui é para crente de verdade. Para aqueles que têm fome e sede e gratidão no coração pelo que recebeu de Jesus. Vocês entendem o que eu estou falando? Por uma distância segura. Agora veja só. Nós temos algumas situações... Porque nós podemos estar com traumas ministeriais ou com perda de valores. E acontece. E, irmão, se eu te contar, a igreja, ela é imperfeita e eu glorifico a Deus por isso. Que se ela fosse perfeita, eu não podia estar aqui, querido. Tem gente que fala assim, ó, eu não acredito que isso está acontecendo no meio da igreja. Só de você falar desse jeito, você já é um caso que não devia estar aqui dentro. Você concorda comigo, sim ou não? Tem irmão que fala assim, eu nem... Olha, irmãos,
Eu nem acredito. Rapaz, como é que pode Deus amar aquela pessoa? Ué, pode, Ele te ama. O irmão chegou para mim e ficou sabendo de uma bagaceira no meio pastoral de uma igreja lá. E ele virou e falou assim: pastor Hamilton, eu não acredito que o homem desse vai para o mesmo céu que o meu. Eu falei: vai não, moço, você vai para o mesmo céu que ele está pensando em ir. Porque qual a diferença de você para ele, que essa cabeça? Você acha que você é top das galáxias mesmo? Sobe a régua da misericórdia, rapaz. E com isso eu não estou falando de relaxamento, não. Porque, sabe, eu amo ver Deus perdoar pessoas, porque toda vez que Ele perdoa pessoas, eu sei que Ele me perdoa. Toda vez que eu sei que Deus está tratando alguém com misericórdia, e eu tenho coragem de chegar diante dele e falar: Pai, eu pequei, porque se Ele tratou o outro com misericórdia, Ele vai me tratar com misericórdia. É lindo, sim ou não? Então, traumas ministeriais. Ai, porque eu estava... Moço, vou falar um negócio para você. Jesus amado. Igreja é um desafio. Ela é imperfeita, mas ela é amada pelo Senhor. Ame a igreja e você vai ter o favor do céu. Perdoe a igreja e você vai ter o perdão dos céus. Pare de colocar algo muito pesado sobre a igreja enquanto não se oferece algo a nível tão especial. Quando Jesus trouxe você para a igreja, Ele trouxe você com uma porção, que a sua porção pode tornar a igreja melhor. Mas para a igreja ficar melhor com a porção que você tem que ter disposição de liberar a porção que Ele te deu. Ele deu algo especial para você que enriquece a igreja. Pelo amor de Deus, somos úteis, fomos chamados, temos os chamados, fomos capacitados, há dons, há habilidades, há talentos, há tanta coisa entre nós para ser oferecida. Todos nós temos algo a oferecer. Diga graças a Deus. Mas aí eu vou oferecer e arruma problema, confusão. Que, irmão, de verdade, dá mesmo, dá problema. Liderar, cuidar, ministrar, correr atrás, é um trabalho. É um trabalho. Eu até sou contra o termo voluntário. E eu vou escrever agora sobre isso. Porque, deixa eu falar algo. Eu temo muito com o tal do voluntariado, porque o voluntário é aquele que faz intencionalmente quando quer, quando der e se puder. Mas a Bíblia no Novo Testamento não tem uma vez a palavra voluntário. Só para você ficar de boa. Na verdade, para não dizer, falando errado, só quando Paulo fala que você vai ofertar voluntariamente, intencionalmente, com toda a dedicação. Para serviço, não há palavra de voluntário. E a gente está tendo problema na igreja, porque você vê pessoas chamando, eu estou livre disso, mas chamando Jesus de você, porque perdeu de verdade o fato. Querem dar um passo de intimidade, mas acabaram arrumando uma folgaiada véia doida, que Jesus não é mais o Senhor, que fala o que quer, o que pensa, o que precisa. Não, Ele não pode falar mais isso. Hoje Jesus tem que convencer: filhinho, se você quiser ir, você pode. Ah, Senhor, hoje eu não estou afim. Irmão, você nunca liderou uma célula doente? Você é doente? Você vir para o louvor, né? Você está aquele dia que você está mal. Rapaz, eu estou passando mal, mas eu vou lá. Enquanto eu adorar, Ele vai me curar. Mas eu vou estar presente. Nós somos a geração hoje, na minha época, acho que era da Loíra aí, né? Que é pai espiritual de nós tudo aí, né? Quando eu cheguei aqui, o Aloí já estava. Irmãos, e a gente passando mal. Moço do céu, já estou com uma dor de cabeça, passando mal. Eu vou para a igreja, moço. Eu vou lá pedir para os outros orar, eu vou orar. Sim ou não? Hoje é o seguinte: eu acho que eu vou passar mal. Aí eu não vou à igreja. Parece piada. Eu vou no UPA. Oh, Senhor, ajudai-me. Minha mente é muito estranha com esses trem. Né? Porque não vem UPA, louvar e adorar. Na dor, na alegria, ai, Senhor, meu Deus. A mulher do fluxo de sangue, ela só veio para Jesus depois que a medicina não resolveu. Né, Botelho? A gente foi lá no Botelho tanta vez. Eu estou rindo do Botelho, fui na casa dele lá, porque ele contando para mim que já fez 11 cirurgias. Falei: vai, meteu a faca num monte de gente, agora está recebendo de volta. Brincadeira, Botelho, fique em paz aí. Então, perda de valor. Sabe de uma coisa? Você vai se envolver e se queimar
totalmente por aquilo que você ama de verdade. Se você parar para pensar sobre o que você mais está entregue, se você ama a cama, é lá que você vai se entregar. Se você ama o sofá, eis aí a fofolândia. Se você gosta de série, você está maratonando. Você é um cara dentro de série. Tem gente que é fora de série. Você é dentro da série. É o que você ama. Você está exatamente agora queimando pelo que importa. O que me importa é o que for está te consumindo, vai te consumir. Você não queima pouco, você queima muito, e muito por tudo aquilo que você ama muito. Agora, fomos chamados, não somos algo largado. Deixa eu acelerar aqui. Muitos em algum momento param de crescer no chamado. Para de crescer. Parou de investir no seu chamado. Tem gente que está igual ao museu. Ai, sabe, eu lembro quando eu liderava. Eu lembro quando eu tinha uma célula, que eu tinha uma geração. Eu lembro quando a gente vinha, 3 horas da tarde, para ensaiar o louvor, que era às 7 da noite. A gente ficava, a gente orava. Podia chegar parente em casa, a perna do frango ainda estava dura. A gente saía comendo um pedaço de perna dura de frango, porque tinha ensaio. Hoje, 6:55, e está chegando o ministro louvor. Aqui não. Aqui não acontece isso. Aleluia, irmão, levanta a mão. Adore ao Senhor. E dentro dele, só o que ele viveu o dia inteiro, menos adoração ao Senhor. Uau. Pararam de crescer no chamado, não investiram, não se dedicaram. Agora já sabe fazer tudo, esse é o perigo do automático. Eu já sei fazer, então não preciso me preparar. Não, eu já sei. Eu já tenho a linguagem, o jargão, o jeito, né? Erguei as mãos. Hoje é dia, gente. Perdão, Eloí, mas eu vim hoje. Hoje eu sou Hamilton mesmo, não tem como negar essa essência. Eu sou assim. E que Deus, vocês possam. Quem me perdoa, diga amém. Então eu estou em paz. E também, se não perdoar, o problema é seu com o Todo-Poderoso. Porque foi ele que foi buscar esse camarada lá para vir cá, eu vou fazer o quê? E eu não estou dizendo que eu sou imutável, não. Eu quero mudanças e estou sofrendo para isso. Ficam receosos por algum motivo ou de alguma maneira estão travados em seus ministérios. Tem pessoas que, aquilo que eu disse, parou de investir, estão receosos por algum motivo ou alguma maneira, travado em ministério porque aconteceu alguma coisa. Desde que aconteceu isso na igreja, desde que isso ocorreu, deixa eu te falar uma coisa para vocês aqui, bem legal. Disse Isaías, no ano da morte do rei Uzias, eu vi a glória e o séquito do Senhor. Oxe, teve que morrer alguém importante da família dele, para ele ver a glória. Quantas vezes coisas da nossa vida tem que ser removida, tirada ou morta, para a gente voltar a ver o que é de Deus. Para o seu ministério voltar a viver, vai ter que enfrentar um black death desse aí, irmão? Não! Senhor, eu quero viver a vida do Senhor. Eu quero viver a tua vida. O que é que tira de mim aquilo que apaga a tua glória? Eu quero ver a tua glória, sim ou não? Todos precisam ser permitidos a provocação da palavra para se posicionarem. Olha, eu trouxe uma provocação. Não é para você ficar ofendido comigo, sim ou não? Levante sua mão e diga, Deus me ama, me escolheu desde o ventre da minha mãe. Os céus esperam de mim uma resposta por amar a Cristo. Eis-me aqui. Você entende que essa mensagem aqui é para a igreja que Deus ama? Para eu e você que fomos chamados e escolhidos. Deus, por que Deus resolveu contar comigo, irmão? Com você? Não dá para explicar. Por que Deus escolheu o pastor Hamilton? Não tem como. Não há nada de bom. Não, meu Deus, eu falo para ele. Eu falo, Senhor, por que escolhestes a mim? Porque me escolheu. Agora eu sei que ele me escolheu e mesmo nessa crise eu vou me entregar. Eu não vou ficar na autocomiseração, na autopiedade. Já que ele me escolheu, eu vou depender dele, eu vou tirar meu tempo buscando a presença dele, eu vou me posicionar. Todos que passam por ministérios que vão se perdendo assim, eles têm que se permitirem ser confrontados pela palavra. Se você está se permitindo,
você está mais perto de fazer algo especial do que não. Sim ou não? Diga graças a Deus. E aqui não tem nada a ver com idade. Não importa se você tem 10 ou se você tem 100 anos de idade. Deus continua contando com você. Amém? Deus ainda continua contando com você. Agora veja só. Lei da entrega. Diga lei da entrega. Isso indica um nível de comprometimento maior, onde ele se coloca em risco para defender o que acredita ser justo. Lei da entrega. Ok? Ele se entrega. Ele entrega o que é pedido. Só para você ter uma ideia aqui mais clara, a lei da primeira menção é uma lei hermenêutica, onde ela afirma que a Bíblia explica a própria Bíblia. E na lei da primeira menção, ela diz o seguinte: toda vez que algo é apontado uma primeira vez na Bíblia, automaticamente já explica o que significa aquilo, ok? É a lei da entrega, ela tem esse ponto. E ela encontrada em Gênesis 22. Quando Abraão vai em direção ao monte e entregar o filho, e alguém pergunta: onde vamos? Abraão diz: vamos ali adorar. A primeira vez que a palavra adorar é mencionada na Bíblia, então ela é uma regra verdadeira, e adorar na Bíblia está ligado a sacrifício. Vamos ali adorar, sacrificar, então voltemos. Adorar está ligado a sacrifício. Tem muito mais do que cantar. Cantar está no pacote, sim ou não? Mas adorar é sacrifício. Qual foi a última vez que você adorou sacrificialmente ao Senhor? E cuidar de uma célula quando você estava ocupado demais, mas tem interesses do Senhor. Cuidar de pessoas quando você mesmo estava necessitando de cuidado. E aí vai. Adorar a Deus é quando eu tenho a disposição de oferecer a esse nível. Diga misericórdia. Agora, só que eu estou falando de chamado para... do chamado e o chamado. O chamado é para alguém, quando esse alguém é chamado, ele já é revestido de talentos, ele precisa se desenvolver, mas ele já carrega algo dele. Levanta sua mão e diga: eu tenho algo para entregar. De verdade, irmão, você compreende isso? Você tem algo para entregar e não pode reter isso? Numa célula, de várias formas. E precisamos voltar a essas bases. Mas há algumas mentiras que a gente precisa combater em relação à entrega que estão regendo esse tempo. Veja só. 3 mentiras na igreja desses dias. Primeiro, Deus, por sua graça, aceita minha oferta e trabalho de qualquer jeito. Não importa, de qualquer jeito que eu fizer, Deus aceita. Não, não é isso. A excelência do que fazemos está no fato de que entregamos é o que Deus pediu. Aí eu tenho um exemplo daqui a pouco para vocês. Primeiro, então, Deus, por sua graça, aceita minha oferta, meu trabalho ou minha vida de qualquer jeito. Segundo, somos filhos e não servos. Não somos escravos. Rapaz, nós particionamos isso. Chegamos ao ponto de dizer que você não pode falar que você é servo, você é escravo. E eu não questiono músicas. Entendeu? Ele fala: não sou mais servo, mas somos filhos. A canção vai dizer isso. É um poema, é belo, mas espera aí que ainda tem algumas coisas para você entender. Eles dizem isso: somos filhos amados e não importa meu comportamento, isso não muda meu relacionamento com meu pai. Não, eu sou filho, não importa o que eu faço, sempre vou ser filho, ok? Tranquilo. Terceiro, aceitei Jesus e agora quando morrer será só alegria na eternidade. Vamos resolver ponta a ponta. A primeira, que a pessoa diz: Deus, por sua graça, aceita qualquer coisa que eu fizer. E o que Cristo ensinou através das parábolas dos servos maus, dos talentos e do servo infiel. Agora eu vou apertar de verdade. Ah, não, sabe, Deus sabe que eu não consigo fazer, eu não quero mais fazer, eu tenho minha própria vontade, eu tenho a minha escolha. E o que é que Cristo quis ensinar quando ele fala nas parábolas sobre os servos maus? Você entende que é servo, sim ou não? Servos. Dentro da casa de Deus tem os servos bons e servos maus. E a Bíblia diz que o servo mau, ele começa a se tornar mau. Ele não é mau quando ele é escolhido, mas é na jornada que ele vai se tornando um servo mau. Porque ele não vai resolvendo suas coisas interiores, ele vai agregando problemas, e ele começa a achar chato, pesada a obra, e ele começa a dizer: poxa, meu Senhor demora a voltar. Aí ele passa a beber, a comer com os infiéis da terra.
Ou, a pessoa ela deixa de fazer por um problema ou outro o que Deus espera. Célula é chato, é canseira, reunião de tal. Ele começa, e aquele servo bom, ele vai se tornando um servo mau por isso. Então, Jesus fala que não é de qualquer jeito o trabalho, mas que o servo mau será julgado. A questão dos talentos que é entregue, talento enterrado, e o servo infiel. Jesus dá 3 parábolas para ensinar-nos que vamos ser recompensados ou disciplinados como igreja se mal fizermos ou se não fizermos. Quantos entendem o que eu estou falando? Vocês estão entendendo? Nós vamos chegar diante de Deus um dia e prestaremos conta. Então, essa ideia dessa igreja nessa geração, que se você pode fazer do jeito que você quiser, quando você quiser, do seu jeito, isso cai diante da palavra de Deus. Cai. Sabe uma coisa? Desculpe se você veio aqui para ser motivado, mas tem hora que em vez de ser motivado, a gente precisa de alguém que abra a Bíblia e diga que estamos errados. Você concorda comigo, sim ou não? Eu prefiro essa parte. Em vez de... Muitas vezes nós precisamos que alguém abra a Bíblia e confronte nossos valores e ideais. Tá certo? Mateus 2, 21, 28 ao 31. O que é que a Bíblia fala? Eu sou filho, de qualquer maneira que eu viver, não vai ter problema na minha vida. Deus é um pai que me ama. Eu sou filho, não importa o que eu faça. Então pega Mateus 21, 28 e 31. E a parábola do homem e seus 2 filhos que deviam ir ao campo ajudar o pai. A ideia de um filho que não precisa ser responsável ou que não precisa se parecer com o pai, trabalhador e dedicado, foi semeada pelo inimigo nessa geração. Sabe, um servo, eu não sou um escravo, eu sou filho, e filho, sabe aquela ideia de um filho babaca? Imagina um empresário, que ele tem um filho, que ele não é responsável pela empresa nem nada, ele quer gastar roupa de marca, ficar dando cavalo de pau no centro da cidade, fazendo um monte de baderna. Ele é filho do papai, que o papai o carregue. Está doido com a mentalidade dessa? Agora, se o próprio Jesus falou, olha, meu pai trabalha até agora, e eu também... Não tem como você separar essas coisas. Eu sou filho, mas eu não sou escravo. Não, nós somos filhos amados de um Deus que entregou o melhor presente para nós. E agora nós amamos trabalhar como escravo, tamanho a dedicação que Ele nos deu. Sim ou não? Um filho amado e honrado, ele não tem medo de trabalhar, ele quer trabalhar, ele quer promover. Pode subir se estiver dentro do tempo, irmãos, fica à vontade. Ok? Nós precisamos entender esses princípios. Irmãos, de verdade, dedicação à igreja, dedicação à casa do Pai. A comunidade Shekinah está colhendo o melhor que você pode entregar, de tempo, dedicação, financeiro, talento, sabedoria, conhecimento. Botelho, minha esposa fica doida perto do senhor para tomar uma consulta toda hora. Eu fico rindo dela. Ela fica, nossa, será que é isso? É interessante. Eu acho isso belo, porque é o talento que o senhor tem. O senhor está aí nos seus 73 anos, o senhor me falou, né? Com toda essa sabedoria, esse conhecimento aí dentro. Sim, na área da medicina, do que sabe, do que informa. E como eu posso oferecer isso para a igreja? Eu sei que o senhor está no seu tempo, mas eu sei que o senhor ofereceu isso tanto a tanta gente, a cada um de nós. Nós temos coisas a oferecer para a noiva, para pessoas, abençoá-las. Com tudo que temos, isso é o nosso talento. Você é bom na matemática, é bom no quê? Faz alguma coisa boa, pode oferecer isso para a igreja de alguma forma, em algum momento. O que eu tenho para doar à igreja, para oferecer? Pastor Eloy, eu estou aqui, eu quero ser servo, quero ser útil. Em algum momento, 1 hora por dia, 30 minutos, eu posso no telefone, eu posso ser útil. Eu sou o chamado, eu quero que a igreja Shekinah seja conhecida como uma igreja que toca de verdade a nossa sociedade. Sabe quantas pessoas, quantos talentos tem aqui? Eu falei para você, talento enterrado vai ser complicado prestar conta. E fechando aqui, o pai chama filhos para o campo e deseja recompensar cada um pelo trabalho e dedicação dos filhos. Diga amém. Ele quer os seus interesses. O amor e a honra ao pai são manifestados por meio da busca em realizar a vontade do pai com total dedicação. Nossa dedicação e comprometimento na causa mostra o valor de Cristo e de Deus Pai. João 5,17 está escrito isso aqui, Mas ele disse, meu pai trabalha até agora
e eu trabalho também. Sim ou não? Vocês acham que Deus parou de trabalhar? Em 1 Coríntios 3, você pode marcar para ler em casa. 1 Coríntios 3, versículo 10 ao 15. Paulo ele vai falar da recompensa que é dado a todo aquele que crê em Cristo. Irmãos, você acha que você vai ter recompensa só para estar? Eu estou indo ao culto todo domingo. Oi? Recompensa porque está vindo ao culto? Tem muito mais. Eu vim dizer para você que Deus está contando com você. Sabe o que você pode oferecer? Todo mundo ficou questionando a música, né? É Ele, por Ele que eu estou, perdendo tudo com amor. Aí tem gente que fala assim, essa parte eu não quero cantar não. Quero perder nada. Parece brincadeira, mas é muito sério. Muitas vezes nós não queremos perder algumas horas do dia, algum tempo de dedicação. Você está envolvido no maior projeto do universo. O maior projeto do universo é a igreja. E quando você encontrar com o seu Cristo, Ele não vai perguntar, que tem gente que vai falar assim, Senhor, eu fui um ótimo funcionário. Olha lá, meu patrão pode falar, eu fazia hora extra, eu nunca faltei, nunca cheguei atrasado, o meu currículo na minha empresa é impecável, eu nunca dei um atestado. E Jesus falou, e o que é que eu tenho com isso? Não é que Deus não quer essa responsabilidade, mas Ele vai perguntar o que é que nós fizemos por meio do corpo em relação ao reino dEle. Eu e você fomos chamados para implantar o reino, sabe? A igreja que nós estamos, ela está crescendo. Irmão, eu estou falando para vocês o que eu falo para a minha igreja, para a igreja que eu lidero. Temos desafiado os pastores, os líderes, temos desafiado as pessoas a se envolverem mais. Só para dar um aperto para você. Quantos creem que Jesus está voltando, que Ele está perto? Quantos creem? Você acredita nisso mesmo? Todos os sinais. Antigamente, a Luí vai lembrar disso, teve uma era na igreja, um período, uma década. A década de 79 até 91, se falava da volta de Jesus todos os dias. Foi um momento de muita coisa profética, estudos escatológicos. Mas hoje, se você pegar para estudar, não dá conta de tantos sinais. Você acredita que vai mesmo, que Jesus está voltando? E o tipo de crente que você está sendo, envolvido, cheio de vida. Porque a gente está tendo que lutar contra uma coisa tensa ainda. Muita batalha na mente, sim ou não? Eu já falei para vocês que eu não entendia, Marcelo. Nunca houve na história uma geração de crentes que cometessem suicídio, como na nossa geração. Nunca teve. Irmão, nós tivemos irmãos que eram levados para lugares de prisão, masmorra. Paulo e Silas estavam apanhando, machucados, em uma masmorra, por amor a Jesus. E eles cantaram ao Senhor. Nós estamos falando de irmãos em Roma, no grande Coliseu, que falaram, vai ter uma festa, um carnaval, uma festa da carne. Só que naquela época, o Coliseu, a festa era feita onde colocavam animais que despedaçavam pessoas. E as pessoas que eram colocadas lá eram crentes, não eram criminosos, eram crentes. Às vezes o marido e a mulher estavam fazendo o último devocional da vida. A noite anterior, sentou o marido, a esposa no chão, oraram. Ele fala do amor de Deus, olha para os filhos pequenos, para a sua esposa. Amanhã estaremos com o Senhor. Pai, como? Filho, você verá. Confia. Talvez a esposa em prantos, mas louvando o Senhor. Eles eram colocados dentro do Coliseu, bestas feras. Viam despedaçar. Eu fico imaginando, a minha cabeça vai nisso. Imagina você, sua família. Vem um leão, vem um bicho doido. Todo mundo gritando, morte, morte.
Você não entende por que as pessoas te odeiam tanto. É só criança, seus filhos são crianças. Eles vão ser despedaçados. Os pais sabendo que isso ia acontecer no outro dia. Não há um relato de suicídio. Você não pensou sobre isso? Mas na nossa geração, tendo o melhor tênis, muitas vezes nós temos mulheres que têm maridos incríveis, que estão fazendo de um tudo para elas e elas estão insatisfeitas, prostradas, querem morrer. Tudo que o marido está pedindo, ela está gerando e vice-versa. Temos jovens, gente, adolescentes. Esse dia no meio da igreja nós choramos o suicídio de um adolescente, filho de líder da igreja. Psiu. Quando é que vai pôr o pé na porta aqui esse negócio? Sabe, está amarrado, rapaz, está repreendido, eu não aceito isso. Busca ajuda, entrar num Deus que resolve. Como é que esse Deus resolvia aqueles problemas lá, e isso não resolve um problema na nossa geração? Estamos nos tornando crentes fracos, porque nós não queremos envolvimento. Estamos envolvidos a uma distância segura. A gente vê pastores, eu vou pegar a minha família, ó Deus, guarda a minha vida, por favor, nessa hora. Sabe, eu vou me retirar com a minha família, porque senão a igreja mata. A igreja está exigindo tanto, né, de mim e dos meus filhos. Eu tenho que... Me guarda, meu Senhor, por favor. Quantos entendem o que eu estou falando? Curva a sua cabeça e feche os olhos. Fale com Deus neste momento. Eu sei que Deus quer curar pessoas aqui dentro hoje. Deus quer restaurar. Ele quer te abençoar. Mas nós vamos encerrar com uma oração aqui. E a primeira coisa é que você é um presente para Shekinah. Diga, eu sou um presente para a comunidade Shekinah. Eu tenho dons, talentos, muita coisa para liberar, tornando a Shekinah a igreja viva e ousada de Deus em Porto Velho. Diga, eis-me aqui, Senhor. De olhos fechados. Você está precisando de ajuda, de restaurar-se. Eu não vim aqui para pesar a sua e falar, não, também, mas para alertar você de que você é útil. Que você possa se entregar na causa de Cristo, se envolver. Vem para a oração, venha sonhar a célula, venha atrás dos perdidos. Assim como um dia você foi perdido e alguém foi atrás de você. Para de pensar um pouco em si mesmo, de andar a uma distância segura. Sabe, você é um chamado e tem um chamado. E dentro disso tem dons, capacidades. Só você e o Senhor. Se você quiser ficar em pé, de joelho ou sentado. Mas eu queria que fosse você e o Senhor agora. Para dizer para Ele, eu sou teu servo, Senhor. O filho pródigo, depois de fazer muita bagunça, gastar tudo, ele disse, eu voltarei e direi para o meu pai, não precisa me tratar como um filho, mas como um servo. Eu não preciso ser paparicado, Deus. Eu quero te honrar. Enquanto eu falo aqui, eu sinto o coração de tanta gente aqui movida. Tem tanta gente aqui que está dizendo, Senhor, eu nasci com essa vontade de queimar para o Senhor. Você está com fome e sede de Deus? Eu acho que nunca, em todo o tempo precisou, mas nunca tanto na nossa geração. A gente precisa mais disso. E quando orares, entra no teu quarto, fecha a sua porta. Sabe o que Deus está nos ensinando? Tem tanta coisa, irmãos, para tirar a nossa intimidade com Deus. Está tendo tanta coisa para tirar esse tempo de desfrutar. Esses dias atrás eu ministrei. E eu falei, disciplinas, olha Marcelo, disciplinas espirituais. A oração é uma disciplina espiritual. Marcelo, isso é tão longe do Pai. Eu não vou orar porque é uma disciplina, eu vou orar porque é a única maneira de falar com o meu Pai, com o meu Deus. Enquanto a gente tem na cabeça, eu preciso ter um tempo de oração, sabe? Ainda não é como um filho, como um servo que depende. Põe a mão no teu peito, no rumo do teu coração. Fale com o Senhor nessa manhã. Senhor, eu quero tanto
tanto que o Senhor use pessoas para me abençoar, para falar comigo, mas o Senhor quer tanto me usar para falar com pessoas, abençoar pessoas. Olha que poderoso. Você veio aqui hoje, Deus usa o pastor Hamilton para me abençoar, mas você está saindo daqui sabendo que Deus quer tanto usar você para vidas. Deus quer que você cure pessoas no nome dEle. Deus quer que você seja forte no meio da sua batalha, que você não, comece a pensar, Ele fez algo por você. É você o Senhor? Só um pouco da canção. Libera, Marcelo. Por favor, Senhor. Escuta isso.